Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente faz aqui a abertura do primeiro simpósio da Associação Paulista de Estudos Tributários no Recife, em correalização com a Senapred, com a OAB e com o apoio fundamental da ACONCARF. Esse nosso evento, esse primeiro, está vinculado com a ACONCARF itinerante, que é uma forma, né, de divulgação, de discussão de temas do CARF, que iniciou-se no ano passado em várias cidades do Brasil, São Paulo, onde eu tive, em Brasília, Ribeirão, diversas outras cidades, e também a primeira sobre o tema aqui no nosso estado. A APET, Associação Paulista de Estudos Tributários, muitos de vocês já conhecem, é uma entidade, como o próprio nome diz, paulista, né, com uma abrangência nacional, com nossos cursos e eventos que são transmitidos via online. Temos um canal no YouTube bastante ativo, temos reuniões todas as quartas-feiras, das 9 às 10h30. Enfim, a entidade está completando 22 anos, e eu, apesar de ser o presidente fundador da Associação Paulista de Estudos Tributários, sou daqui, do Recife, nasci em Recife, e tenho a grande satisfação de estar fazendo esse primeiro evento aqui no Recife. Hoje também eu quero convidá-los a todos, aproveitar que às 17h30 a gente vai ter um coquetel com o lançamento de 6 livros novos, né? Semana que vem a gente tem um outro evento em São Paulo e vamos lançar 8, então tem 2 novos que não deu tempo de ficar pronto para a gente estar trazendo aqui. Mas hoje vocês vão ter acesso aí a 6 trabalhos, inclusive alguns deles com artigos do professor Chueri, que está aqui no nosso lado. Bom, como aqui esse é um evento com correalizadores, né, repetindo, APET, Senapred, OAB e ACONCARF, eu vou aqui nesse momento passar a palavra para o representante da Senapred, que é o vice-presidente da Senapred, o Antônio, e ele vai falar aqui algumas palavras. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer ao Marcelo pela parceria. Eu acho que é o primeiro evento que realizamos em parceria, o Senapred e a APET, e falar um pouquinho do que é o Senapred. O Senapred, na verdade, é o Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, é uma associação civil fundada com o objetivo de trabalhar basicamente com 2 pilares. Um pilar de promover a consensualidade e, mais do que isso, promover uma relação que prime pela proteção da confiança legítima, professor Chueri, que é uma coisa que nasceu no direito alemão em relação a isso, e nosso sistema precisa muito ter essa relação bem definida e promover essa confiança legítima é um dos pilares do Senapred. E o segundo pilar é também trabalhar com estudos empíricos com o objetivo de não só trabalhar com o conflito, mas trabalhar prevenindo o conflito. E aí usando estudos para detectar pontos de conflitos na legislação, trabalhar com mediação, arbitragem, transação, enfim, tudo que possa reduzir esse estoque imenso que a gente tem de processos tributários no Brasil. Então, o Senapred ele tem como foco de atuação estudos empíricos, eventos, produção acadêmica e também trabalhar já como um centro de mediação e um centro que vai apoiar sempre essas soluções. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui e trabalhar juntos nesse primeiro, que seja o primeiro de muitos, Marcelo. Um abraço. Obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos também. Estou aqui na condição de procurador ad hoc
da CONCAF, uma vez que a nossa presidente, Ana Cláudia, teve um contratempo. A CONCAF é a associação dos conselheiros representantes dos contribuintes do CAF, né? Então, tem a função de representação institucional dos conselheiros representantes dos contribuintes, mas também de promover eventos, de promover diálogo institucional com a academia, com os órgãos do Poder Judiciário, da administração pública. E uma dessas iniciativas da CONCAF é justamente o ACONCAF itinerante, que a gente está fazendo aqui pela primeira vez com o apoio da PET, da Senapret e da OAB, que é essa função de divulgar o trabalho institucional do CAF, divulgar o trabalho dos conselheiros e promover o diálogo sobre temas do nosso sistema tributário que interessam a toda a sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez a Marcelo, a Antônio, a Carlos pela parceria, pela organização do evento, por terem topado trazer aqui a CONCAF para Recife. E agradeço também a todos os palestrantes que se disponibilizaram para estar aqui conosco, na pessoa do professor Luiz Eduardo Chueire. E agradeço a todos também que estão presentes. Então, me cabe, nesse momento, só agradecer. Estou aqui. Boa tarde a todos. Inicialmente, aqui, agradecer a presença do nosso palestrante de abertura, professor Chueire. Agradecer a Marcelo pela iniciativa, porque a gente que é daqui acompanha os eventos da APET em São Paulo, então a gente fica babando aqui, rapaz, trazer um negócio desse para cá, vamos fazer aqui. Então, né, a gente sempre teve essa provocação, então, muito grato pela oportunidade de trazer. A Senapret com o Toninho, a CONCAF, que a gente, quem milita em direito tributário, principalmente no contencioso administrativo, conhece, né, a atuação do CAF, mas acaba sendo um pouco distante, porque você não tem essa proximidade com o funcionamento do CAF, que está lá em Brasília, né? Então, é trazer para a realidade dos advogados e de outros profissionais também que trabalham com direito tributário, essa realidade do contencioso administrativo, e registrar que a OAB, né, através da Comissão de Assunto Tributário, da sua diretoria, presidente Ingrid, da ESA, Carlos Barros, a gente está sempre disposto e disponível para apoiar qualquer iniciativa e empreendimento, vamos chamar assim, esse evento, que possa trazer para a gente, do ponto de vista dos advogados, as grandes discussões, os grandes debates, os grandes temas, e realmente trazer, do ponto de vista local, aquilo que pode ajudar a gente no nosso desenvolvimento profissional e acadêmico. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e, Marcelo, só dizer que esse que seja o primeiro de muitos e que a gente possa realmente fazer com que essa iniciativa vire uma cultura e entre no nosso calendário aqui. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Carlinho. Obrigado a todos aqui. E eu queria agora, nesse momento, fazer aqui uma apresentação rapidíssima do professor Luiz Eduardo Chueire, que todos aqui são tributaristas, ele dispensa apresentações, mas, seguindo o protocolo, o professor Luiz Eduardo Chueire é professor titular de tributário na Universidade de São Paulo e, atualmente, foi empossado presidente do IBDT, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, talvez um instituto dos mais tradicionais brasileiros. Inclusive, eu sou associado ao IBDT, pago lá a taxa já há bastante tempo, uma taxa simbólica, 600, 700 reais, e tenho muito mais, tenho direito à revista de direito tributário e todos os livros que a entidade publica durante o ano, né? Então, vira e mexe, chega lá 4, 5, 6 livros e descontos especiais. Eu tenho um sobrinho que gosta muito de tributário e que falou, tio, eu quero fazer um curso lá no IBDT. Aí eu dei o curso de presente e falei, olha, você tem que se associar, porque para você pagar mais barato, né? E ele se associou, já está já no 3º ano, enfim. Eu recomendo que aqueles que não forem associados ao IBDT, que se associem, eles têm... A PET tem reunião todas as quartas, eles possuem uma reunião todas as quintas-feiras, não há conflito, e o IBDT também tem uma biblioteca maravilhosa, com mais de 20 mil livros, em São Paulo, enfim, eu sou um grande fã do IBDT e nós temos uma parceria de longo prazo, né? E eu quero aqui passar a palavra para o professor Chueire, já o agradecendo imensamente por estar aqui com a gente. Ele veio, vai fazer um bate-volta, depois das 4h30 ele já tem que ir,
E, professor Choeri, o seu tema é o futuro do contencioso administrativo após a reforma tributária. E quem foi o responsável por esse tema, não foi só eu não, tá? Foi o Toninho, que ele adora processo, e eu acho que todos aqui também queriam lhe ouvir. E desculpa fazer você ter que ler o projeto, né? Porque você disse que teve que ler, gastou horas, enfim. Mas tem a palavra, professor. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Eu quero cumprimentar, então, o Toninho, José, Carlos, doutor Efigênio, essa pessoa, cumprimentar todo mundo presente aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de ler um PLP. Eu acho que é a primeira vez, assim, existe milagre. Ele conseguiu um milagre, que é eu ler um PLP, porque a minha proposta é não ler o PLP enquanto não vira lei. E quando é processo, mesmo depois que virar lei, só quando você precisar mesmo, né? Porque eu não sou exatamente a pessoa do processo. Mas, já que a gente tem a missão, falei, vou ler e vou começar a fazer umas anotações. Fiz algumas anotações e é sobre isso que a gente vai falar, tá? Só preciso aproveitar a tua propaganda para falar um minutinho. Realmente, gente, bom negócio ser sócio do IBDT. Você recebe 7 ou 8 livros por ano, pelo menos. Você tem desconto em todos os cursos. E você paga a módica quantia de R$ 650 se você aceitar a revista online. Se você quiser a revista física, vira 800 e casqueiradas. É bom negócio. E recomende aos seus estagiários, porque estudante paga meia. Ganha os mesmos livros, paga meia. Então, fica um bom negócio. E quando vai fazer curso, conforme o número de anos que você já é associado ao IBDT, vai tendo mais e mais desconto. Então, você sabe, Choeri é nome libanês, né? Então tem que falar do lado do negócio, que é o lado que vale a pena. Então é um bom negócio associado ao IBDT. Bom, isso feita a propaganda, entramos nesse tema aqui, do contencioso tributário. No fundo, as minhas impressões sobre esse tal de PLP 108. Vim dividir com vocês o que eu peguei a partir de uma leitura cuidadosa, é claro. Mas, como todo texto de lei, a gente lê de um modo, e cada um de nós que tem um certo viés, vai descobrir alguma parte do texto que, de repente, eu não percebi. Então, eu não tenho nenhum problema se algum de vocês levantar alguma questão e falar, puxa, não percebi. Vamos discutir isso juntos. E a gente vai discutir e avançar, porque eu acho que o objetivo de um evento como esses é sairmos melhor, sairmos pensando um pouco mais. Não é um objetivo assim, não, eu vou passar, vou ser isso aqui e tal. De repente, não, mas professor, dá uma olhadinha naquele parágrafo. A gente, de repente, lê junto e fala assim, olha... E assim a gente vai avançando. Se você sair daqui pensando um pouco mais, ganhou. Então, estamos combinados com isso? Então, não me faça cerimônia, interrompa, vamos conversar para tentar pensar junto, para a gente sair melhor do que entrou. Está combinado? Sim, é importante ser combinado de cara para não ficar ruim. Todos aqui ficam à vontade para isso. Bom, então, estou com esse tal do PLP 108. Eu começo com esses objetivos que, a parte bonita do PLP, o que a gente busca com o PLP 108? Uma harmonização do contencioso tributário. É interessante a palavra harmonização, que já está confessando que não está falando em uniformização, está falando só em harmonização. Nós sabemos, existia um projeto de lei de reforma tributária que, permitam-me os que dizem o contrário, era muito bom. Era excelente. Mas nós tivemos um passeio pelo Congresso e foram feitas concessões políticas as mais diversas. Não estou aqui reclamando, eu insisto, sempre tenho falado sobre isso. O nosso projeto de lei, a nossa reforma tributária, ela podia ser maravilhosa. Ela é só boazinha. É assim, imagine, podia ser 7-0, foi 2-1 com gol de mão. Mas ganhamos. 2-1 é vitória no final. Quem vai se lembrar do gol de mão no final? Então, é com gol de mão. Oi? Valeu os 3 pontos. Estamos bem. Ou seja, podia ser uma baita reforma? Podia. Agora, esse tal de IVA dual já começa com uma coisa ruim nele mesmo. Por que dual, Deus do céu? Por que não podia ser só um? E depois vem aquela história que a gente vai discutir aqui, desculpe o pessoal que for das procuradorias, dos fiscos e tudo mais, mas virou um jogo enorme de cada um querendo garantir o seu privilégio. Então, você tem que... Não, espera aí. Então, cada fisco tem que continuar cobrando o que cobrou, porque, afinal de contas, todo mundo querendo provar que existe. E provar que existe, vai lá e faz o lobby e assegura o seu privilégio, outro privilégio. E nós estamos com uma bagunça. Essa harmonização é uma coisa muito complicada. Você tem que harmonizar
coisas que não são harmonizáveis. Você vai pôr gente para trabalhar junto, com históricos diferentes, com interesses distintos. Conversávamos na hora do almoço que uma carreira você tem o vale terno, na outra você tem o vale gravata, e outra vai ter sei lá o que for. E na hora que eles trabalham juntos, mas você tem o vale terno, eu só tenho o vale gravata, ou vice-versa, vai dar uma caca enorme, porque todo mundo trabalhando junto, quer dizer, não se teve a ideia de fazer, ter feito um órgão nacional. Por quê? Por que não puderam ter a criatividade, se eu tenho União, Estados e municípios? Podiam pensar numa esfera nacional e pronto, como tal, funcionários nacionais com carreira nacional. Seria uma solução muito melhor do que fizeram. Quer dizer, o cara continua funcionário do município de Olinda e vai ficar trabalhando lá. Como é que vai funcionar isso? Mas temos que garantir o privilégio da administração tributária de Olinda e do procurador da fazenda de escolha outra cidade, se quiser, e coisa parecida. Então, a palavra harmonização é uma tentativa bem difícil que a gente vai ver aqui, mas é um objetivo, harmonizar a interpretação de IBS e CBS. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu me digo que são duas leis. Não, é o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mas a gente sabe que interpretação é uma coisa muito distinta. Eu posso ter o mesmo texto e duas pessoas vão ler coisas distintas. Quer dizer, o que quer dizer isso? Ou interpretação da lei e dos fatos. Nós vamos ter que correr o risco. É um exemplo que é muito conhecido. Vocês devem conhecer. O pessoal mais jovem, é assim, em marketing, quando você quer falar sobre marketing, o exemplo clássico de bom marketing é o caso do bis. Sabe o bis? O bis, por muito tempo, ele tinha pouca venda, porque ele era um biscoito muito caro em relação a outros biscoitos. Daí alguém teve uma ideia genial. Vamos tirar o bis da gôndola dos biscoitos, vamos colocar na gôndola dos chocolates, porque o bis é o chocolate mais barato que você conhece. Quer dizer, o bis é o mesmo bis, mas se você chamar de biscoito é uma coisa, se chamar de chocolate é outra. Então, esse tipo de problema você sempre vai ter de qualificação, e nós vamos conviver muito com essa história de tentar harmonizar. A gente vai falar sobre isso hoje. Simplificação do processo de pagamento. Aqui talvez haja simplificação, embora há quem tenha dúvida com relação a esse recolhimento que vai ter. Eu acho que vai simplificar, mas talvez eu seja muito inocente com isso. A facilitação do reembolso. Isso aqui a gente ajoelha e reza, tomara que aconteça o reembolso, porque toda a reforma tributária depende disso, né? Isso, ou seja, a ideia do comitê gestor, que realmente, eu achei até inteligente a ideia de que o dinheiro não vai para o fisco, fica no comitê gestor e ele repassa. Aqui me parece uma coisa que eu não vi, não sei se vocês viram alguma coisa, sobre responsabilização, que eu acho que o grande problema aqui é deixar o camarada com medo de reter o dinheiro. Eu acho que o segredo todo seria responsabilizar se não repassar. Ou seja, responsabilidade funcional se você não repassar o dinheiro, porque o cara não pode reter o dinheiro. Aqui, toda a essência da reforma tributária está nesse item aqui. E a questão da eficiência e equidade na gestão dos recursos, por enquanto, eu não estou vendo a péssima gestão, porque a gente tem tantos funcionários trabalhando com isso, mas uma parte, vai. Bom, aqui eu estou com um parecer preliminar da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que mais ou menos resumiram o que o PLP 108 acha que está fazendo. Então, quanto ao processo administrativo tributário do IBS, é regido pelos seguintes princípios: simplicidade, outros a gente poderia passar, verdade material, ampla defesa, contraditório, publicidade, etc, etc. A palavra da simplicidade é algo que a gente vai depois verificar se realmente nós conseguimos a simplicidade, porque prometeu uma simplicidade. A gente vai verificar que isso, talvez, assim, o PLP 108 ficou devendo em relação ao que nos prometeu. Os estados, distritos federais e municípios, de forma integrada e exclusivamente por meio do comitê gestor, irão decidir o contencioso administrativo relativo ao IBS. Aqui é um ponto interessante, quer dizer, o comitê, embora eu tenha 5.000 fiscos, 5.600 fiscos municipais, não é esse número? 5.627, portanto, considerando os outros, eu teria o comitê gestor e vai decidir o contencioso. Essa aqui é uma coisa importante, ou seja, eu tenho vários fiscais, mas um só contencioso para o IBS. É algo interessante, pelo menos para tentar melhorar a coisa. Bom, vamos lá. Continuando o nosso parecer, ele fala que vai caber ao comitê gestor, olha que coisa interessante, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto. Estamos falando só do IBS, mas pelo menos alguma promessa de uniformização. Vou entrar no detalhe sobre isso, tá? Estou mencionando a parte mais geral aqui. E vai
atuar junto ao Poder Executivo Federal com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias. Aqui começou um problema que é grande pecado desse imposto dual. Não existe nada que obrigue a que se chegue a uma solução. É uma atuação com vistas a harmonizar. Então, pode ser que essa harmonia não aconteça. E aqui está o perigo todo. Não existe uma ideia de, não, a decisão federal prevalece, a do comitê gestor prevalece, eles vão atuar com... Ou seja, doutor Efigênio, não temos o voto de qualidade. Não temos uma decisão final sobre a harmonização, que é um problema sério. Bom, e coordenar em âmbito administrativo e judicial a adoção dos métodos e soluções adequadas aos conflitos. Vamos lá, vamos mostrar isso aqui. Então, a ideia dessa uniformização. Vão ser duas palavras que a gente vê no texto de lei, que são palavras-chave: uniformização e harmonização. Uniformização a gente vai encontrar quando estiver falando dentro do próprio IBS, harmonização a gente vai encontrar quando estiver falando entre IBS e CBS, só para entender como é que a gente entende esse texto a partir disso aqui. Bom, com relação ao CBS, só pus aqui uma pergunta, porque eu não vi essa resposta, mas me parece quase evidente que no CARF, eu acredito que vai acontecer isso, a terceira sessão deve resolver as questões do CBS. Não deve ter muita mudança lá, em princípio, o CARF vai continuar sendo o nosso bom e velho conhecido CARF. Agora, o problema justamente é a história dos tributos gêmeos, que se eu tenho de um lado um contencioso no CARF e outro nesse tal de comitê gestor com outro contencioso. Ou seja, eu tenho o mesmo problema, eu tenho a mesma situação, mesma lei complementar, fato gerador, etc., dois órgãos decidindo. Aqui é que a gente vai ter um problema sério. Esse é o grande risco. Porque a gente tem que pensar, gente, embora essa lei tenha sido claramente feita por funcionários públicos, olhando o seu lado, teve um cara que foi esquecido. É o contribuinte. É o contribuinte que, graças a isso, vai ter que aguentar dois fiscais, desculpa o termo aguentar, mas é isso mesmo, aguentar dois fiscais ou três fiscais, ou vamos ver, muito mais que isso às vezes, tratando a mesma situação, a mesma circunstância, e tem que explicar para um, e explica para o outro, e para o outro, depois falam que o custo Brasil. Nós estamos pagando um custo Brasil enorme com essa história, ou seja, a ideia de uma simplificação, então, enfim, como eu disse, é o 2-1, podiam ter evitado esse tal de IVA dual, que foi um grande problema que a gente teve. Falando sobre harmonização, então, nós já sabemos o que é harmonização. A harmonização é uma palavra que existe quando quiser falar do IVA dual, entre o IBS e CBS. Esta é a palavra-chave aqui, que assim, a uniformização do IBS e da CBS será realizada pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Então, vai haver um comitê que vai procurar harmonizar um e outro, porque, em princípio, é possível que as divergências que deveriam ser uniformizadas entre IBS e CBS. Daí, esse tal de comitê de harmonização, quando tomar uma decisão, se tomar uma decisão, aqui vem de novo, as decisões vão ter caráter de provimento vinculante. Então, uma vez adotada essa decisão, isso vira norma cogente para um e para outro. Parece algo interessante quando se chegar a uma decisão. Não sei como é que vai chegar a esse ponto aqui. Agora, esse comitê de harmonização, e como é que ele vai ser provocado? Eu fiquei bastante preocupado com isso de cara. Quem é que provoca a harmonização? Então, a gente verifica que o presidente do Conselho Gestor, a autoridade máxima do Ministério da Fazenda, mas o que me interessou, e acho que esse é um lado bom, o contribuinte, as associações representantes de contribuintes, as confederações, etc., podem provocar uma harmonização. Isso me pareceu um ponto positivo desse projeto, que pelo menos reconhece da legitimidade para provocar uma harmonização, dizendo que não está funcionando, então eu posso, uma entidade de classe, ir lá e pedir isso. A gente não pode só criticar, eu achei que aqui é positivo. Então, havendo um problema, nós temos uma solução prevista para isso. Essas entidades representativas dos contribuintes são as mesmas. Quem são as entidades? As mesmas que hoje indicam pessoas para o CARF, etc., etc. Então, as confederações, etc., elas que vão poder também provocar a tal da uniformização. Isso me pareceu positivo, é uma notícia boa desse projeto. Tá? Então, não sou aqui só para meter o pau. Isso aqui eu gostei, eu achei um lado positivo. Bom, quem é que vai participar do comitê de harmonização? A gente encontra aqui o comitê gestor. O Conselho Superior do Comitê Gestor vai indicar representantes das carreiras
das administrações tributárias e das procuradorias. Chega a gente ao detalhe, quando vocês forem ler aquilo, com o mesmo horror que eu vou lendo, vai verificar quantos são de um, quantos são de outro, a preocupação toda ali. É assim, fica evidente que havia um grupo representante as autoridades de administração tributária e outro representante da procuradoria. A gente descobre ali que eles não se entendem, não se gostam, e um se acha mais importante que o outro. Não, assim, para você, eu não sou da carreira, eu fui só lendo o texto e ficou uma coisa notória. Eu estou vendo aqui um sorriso de quem está dizendo, é isso mesmo. Assim, é impressionante como eles não se gostam, a ponto que vem toda a discussão de não podia ter ninguém a mais nem a menos, chega ao ponto de dizer, não, é 2 e 2 e vai alternar a presidência entre um e outro. Quer dizer, a esse ponto eles vão chegar. Eu achava que o conflito ia ser entre o município e o Estado, descobri que o conflito é muito maior, no mesmo nível, entre a Procuradoria e a administração tributária. Isso está muito evidente nesse aqui. Bom, e vai ter o comitê de harmonização e vai ter fórum de harmonização. Já vou falar sobre isso. Tem 2 órgãos, então. Comitê de harmonização e fórum de harmonização. Aqui é a mesma coisa, na uniformização, o comitê de harmonização tem que ouvir o fórum de harmonização. Não é que o fórum vai decidir, mas o comitê não está autorizado a decidir sem ouvir o fórum. Como é que funciona isso, então, que ficou claro para mim? O comitê de harmonização toma decisões que vinculam a administração. O fórum, que é outro órgão, que é ouvido por esse, mas é outro órgão, toma decisões que vão vincular as procuradorias. Vincula a procuradoria tanto nacional quanto as estaduais municipais. O outro vincula tanto a administração como outra. Então, é interessante que, quando se falar em comitê de harmonização é uma coisa, quando falar em fórum de harmonização é outra coisa, e depois a gente descobre que existe ali no meio um ato conjunto, quando aí sim eu vou conseguir uma decisão que vai vincular todo mundo. Então, vejam, a gente vai conviver com este mundo de decisões de um, decisões de outro, e quando der a sorte, o tal do ato conjunto. Não ficou claro para mim, talvez vocês possam me dizer, quando se provoca o tal do ato conjunto. Mas é previsto que se houver o ato conjunto, será possível isso. Então, é a notícia que a gente tem aqui. Daí vem o ponto. Essa tal de harmonização é feita apenas por autoridades. Ou seja, quando a gente verifica, com relação à decisão da jurisprudência, houve toda a preocupação de colocar representantes dos contribuintes. Mas, para a tal da harmonização, não. Então, nós vamos ter decisões, tanto o comitê de harmonização quanto o fórum de harmonização é algo interna corporis, é algo que vincula a administração, feito pela administração. Eu fico me perguntando, porque se eu tinha aqui a necessidade de o comitê de harmonização ouvir o fórum de harmonização, não é que ele está vinculado, ele tem que ouvir, teria sido, no mínimo, de se esperar que ele tivesse que ouvir também contribuintes. Não precisa se vincular, mas pelo menos ter uma chance de ouvir o outro lado da moeda. E ou seja, é obrigado a ouvir a procuradoria, e ninguém se preocupou em falar, tem que ouvir o contribuinte, para saber qual é a posição, o que está acontecendo. E isso passou, passou não, é um projeto de lei complementar, mas está passando sem que o contribuinte, que me parece um cara bastante interessado nesse assunto, sem que ele tenha direito de ouvir. Espera aí. Estou tentando aqui, ó. Esse é aquele momento chave que a gente aperta e não acontece nada. De novo, agora foi. Agora sim. Então, aqui já está, portanto, uma crítica que eu estou fazendo com relação a essa composição. Se houve toda uma preocupação em o contencioso ser paritário, ainda que tenha o voto de qualidade, isso cá entre nós, tem o voto de qualidade, nesse ponto agiram bem, copiaram o modelo do CARF, que, havendo voto de qualidade, você tem a possibilidade de recolher sem multa, sem aquela história. Aquilo que você conhece do CARF vai valer igualzinho, é muito positivo o que foi feito. Então, o contencioso meio trataram do assunto muito bem. Mas aqui é um ponto sério, me parece, sequer ser ouvido o contribuinte. Ou seja, a disputa é só entre a administração e procuradoria, mas o contribuinte não é chamado para discutir isso. Eu acho que é uma falha que a gente deveria falar, pelo menos, se você viu, ouvido um, tem que escutar o outro também. E não tem isto. Então, as autoridades fiscais que vão fazer interpretação jurídica. E pronto.
Isso incomodou bastante. É um ponto que eu acho que deveria ser repensado. Bom, a questão do contencioso administrativo. A administração deve anular... Bom, a lei, a gente sabe que a administração deve anular os seus atos quando houver uma ilegalidade. Por conta disso, é comum. Comum não. Infelizmente, não é tão comum. Mas existem várias decisões do CARF dizendo que uma decisão normativa é ilegal. Ou seja, o CARF... Eu gostaria de falar que fosse comum, que sempre acontece, mentiria, mas eu tenho precedentes. Eu lembro da decisão normativa de transferência, que foi considerada ilegalidade. Não atual, mas, enfim, já teve casos como esse. O CARF tem a coragem de dizer IN é ilegal. O senhor, por favor, seu secretário, se coloque com outra, que tem até uma lógica. A decisão normativa é feita pela Receita Federal. O CARF não está subordinado à Receita, ele fala, eu não quero nem saber, eu só obedeço o que está na lei, e pronto. Então, existe um certo controle. É comum isso em relação ao CARF. Só que agora, essas decisões tomadas pelo Comitê de Harmonização deverão ser fundamentadas e terão caráter de provimento vinculante. E agora que vem essa pergunta, o que é esse tal de caráter de provimento vinculante? Ou seja, aquele mesmo CARF que olha para a instrução normativa e diz, bah! Quando houver uma decisão desse comitê de harmonização, como é que eu vou tratar disto? O que a gente encontra? A autoridade julgadora, no caso do IBS, a autoridade julgadora observará os atos administrativos vinculantes decorrentes da competência constitucional do comitê gestor para uniformização de interpretação. Então, eu tenho aqui uma norma expressa para o comitê gestor, não está falando nada do CARF, ele tem que obedecer. Então, eu volto aqui. Esse caráter de provimento vinculante vai vincular também o CARF? Será que o CARF, doravante, vai ter que obedecer isso com uma força parecida com a de lei ou não? Tem algo para a gente enfrentar, porque o legislador complementar falou isso para o comitê gestor. Então, o que significa esse tal de caráter vinculante? O que a gente encontra, e eu assisto o dispositivo do artigo 92, não está tratando do CARF, está tratando apenas do comitê gestor, e para esse dispositivo fala que fica vedado às autoridades julgadoras, no âmbito do processo administrativo tributário, a afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sobre fundamento de constitucionalidade ou ilegalidade, geral. Então, ou seja, parece que o julgamento do comitê gestor não é igual ao julgamento do CARF. No CARF eu posso chegar e falar, a instrução normativa é ilegal. Então, ou seja, eu não posso contrariar, dizer que a lei é inconstitucional, o CARF não pode. Mas dizer que a instrução normativa é ilegal, eu posso. E o CARF faz isto. Agora, lei aqui no comitê gestor. É diferente. O comitê gestor não pode afastar o que for da legislação tributária. Então, nós estamos vendo algum risco aqui de divergências de entendimentos. Admitindo que aconteça, se Deus quiser, nunca vai acontecer, doravante, toda instrução normativa, tudo que sair vai ser legal. Mas vai que aconteça de não ser. Vai que aconteça de não ser. Então, eu vou ter no CARF dizendo não vou aplicar, mas o comitê gestor está obrigado a aplicá-la. Nós estamos com um problema aqui da tal da harmonização. A gente falou tanto em harmonização, a gente descobre que o texto legal está nos levando a algo distinto. Então, chamando a atenção desse ponto aqui. Então, o comitê gestor está obrigado a isso, o CARF está numa outra posição. Então, a tal da harmonização prometida, a menos que o PLP seja mexido, eu estou vendo aqui, eu estou antevendo um problema aqui, chamando a atenção disto. Bom, agora eu falei de harmonização, lembra a palavrinha-chave para falar federal e comitê gestor. Agora eu vou falar de uniformização, que é uma coisa diferente. Tá? Agora estou falando dentro do comitê gestor, portanto agora estou falando só de IBS, é uma outra questão. Então, fala em recurso de uniformização, dirigido à Câmara Superior do IBS contra a decisão de segunda instância que conferir à legislação tributária interpretação de direito divergente da que lhe haja atribuído outra decisão de segunda instância, com vistas a uniformizar a jurisprudência administrativa do IBS em âmbito nacional. Por quê, gente? O comitê gestor vai ter, em cada unidade federativa, vai ter a sua decisão de tanto primeira quanto segunda instância. Vai acontecer em cada estado. E pode haver divergências ali. Então, a ideia é o conceito de Câmara Superior que a gente conhece bem. Então, aqui é a tal da Câmara Superior, que vai se chamar a Câmara Superior do IBS, que vai tentar uniformizar. Ele chega a um ponto de detalhe, não estou chamando a atenção, que para você pegar uma decisão divergente tem que ser no máximo de 5 anos de idade. Olha que coisa interessante.
Precedente para ser divergente tem que ter 5 anos no máximo de idade, ele não pode ser muito antigo. Isso é uma coisa que no CARF nós não temos isso, né? A gente acha que atrás, aqui foi interessante essa ideia. Então. Bom, continuando a uniformização, existe o tal do incidente de uniformização no caso de matérias repetitivas perante a Câmara Superior, quando houver efetiva repetição de julgamento sobre a mesma questão. Neste caso, no incidente de uniformização, se for com esse procedimento, o resultado final vai ser uma súmula. Então, a tal da súmula que a gente conhece do CARF, aqui no comitê gestor vai surgir a partir do incidente de uniformização. Então, eu preciso ter como pressuposto que haja muitas decisões sobre o assunto, então se faz o tal do incidente de uniformização, que é uma novidade. Você fixa a tese e a súmula sobre o assunto. Bom, uma vez feita a tal da súmula, vai alcançar todas as impugnações e recursos pendentes ou futuros que versem sobre idêntica questão de direito. Então, nós temos agora uma outra norma que se torna vinculante, que é a súmula que eu vou ter. Então, é a novidade que a gente tem. Bom, com relação, outro ponto que me parece, para a gente conversar um pouquinho, pensar, foi criado o rito sumário no processo do IBS. Aqui está falando nos casos de valor de menor alçada ou menor complexidade. Menor alçada é algo que vai ser fixado em âmbito nacional. Menor complexidade, nos termos definidos no ato do comitê gestor. O que é menor complexidade? Eu tenho muita dificuldade de imaginar como é que existirá uma definição disto. Mas qual é o perigo? É que o comitê gestor vai poder dizer, isso aqui é de pequena complexidade. Oi? Ele escolhe o que ele quiser, vira menor complexidade, e qual é a consequência? O julgamento da primeira instância, lembrando, primeira instância é aquela que não tem representante do contribuinte. O julgamento da primeira instância será considerado definitivo. Eu acho que é um problema, permita-me, até constitucional. Até constitucional com relação ao que o Ivan tanto gosta, né, Ivan? A isonomia. Como é que eu consigo justificar, de algum modo, que porque o seu caso é pequeno, você não tem direito a recurso? Como é que está aquele dispositivo da Constituição que fala com direito aos recursos cabíveis, etc., que eu não tenho recurso? Acabou a decisão, ela é definitiva. E eu olho para isso, graças a Deus, vamos ter muito trabalho nós, né? Afinal de contas, você sabe que a nobre classe dos advogados agradece quando vê uma coisa como essa. Você sabe que, gente, OAB, Carlos, eu tenho certeza que é lobby da OAB isso. Não, porque olha uma coisa, olha para isso, Carlos. É para compensar o fim do PIS e COFINS. Não, porque é claramente inconstitucional. Não dá para você falar assim, mais ou menos, não dá para você admitir que eu não tenha recurso. Quer dizer, é contra qualquer coisa que a gente conheça. O fato de não ser paritário já é ruim. Porque, gente, só um parênteses, a questão do paritário ou não paritário, do processo administrativo e tal, é tão importante a gente manter isso, é tão sábio que a gente tem um processo administrativo paritário, com voto de qualidade. Mas essa ideia de você ter o contribuinte sendo ouvido, assim, eu acho que a administração tributária devia todo dia agradecer a existência de um órgão como o CARF. Porque o CARF nada mais isso é um ponto que é importante dizer, gente. O CARF, agora aqui, com o processo administrativo, nada mais é que um órgão que vai estar lá para evitar que uma questão vá ao juízo. Veja, sai de graça para a administração, porque ele vai lá, filtra e impede que uma tese vá para o judiciário com grande chance de perder. O processo administrativo consegue sanar o caso. Ou seja, se o caso é julgado na administrativa e se é mantido, o caso está sanado. Então, a chance do fisco ganhar é muito maior, porque já está um caso sanado. E aqueles absurdos são evitados. Você evita uma coisa chamada sucumbência. Porque quem paga a conta da sucumbência é o tesouro, somos nós. Quer dizer, a pior coisa que pode acontecer para nós, como tesouro, como nós todos, é a gente ter causas indo ao judiciário que vão perder. Porque se ganhou até no CARF é porque ia perder no judiciário. Desculpa, até no CARF, gente, eu estou falando com vocês aqui no lugar errado. Mas até você entendeu o que eu quero dizer, né? Se até o CARF acha que estava errado, é melhor salvar isso antes.
Quer dizer, é muito bom você ter um processo administrativo, você está resolvendo o problema. Assim, vai para o judiciário, no mínimo foi sanado um problema maior. Você está evitando coisa, o processo está limpinho, em ordem, produção, prova produzida. É muito bom. Eu não sei, eu sou muito fã de processo administrativo. Eu acho que é das melhores coisas que a gente tem aqui, a gente tem que gostar. Ah, mas tem o contribuinte. Sim, o contribuinte está apresentando o lado dele, que bom que tem gente que enxerga. Que elas não é que... aliás, a palavra representante do contribuinte, com todo o respeito ao CONCARF, vocês não são representantes, vocês vieram dos contribuintes. Né? Porque, na verdade, o julgador é julgador, ele não está representando um lado, julgando, porque ele tem que evitar muito essa história do representante. Então, julgando ali. Mas tem uma história. E, com todo respeito, claro que aquele conselheiro, por mais puro que seja, que passou 15 anos na administração tributária, o uso do cachimbo faz a boca torta. Ele já olha de um modo. E do contribuinte, também do outro sentido. Mas é bom esse tipo de embate. Eu acho que é tão positivo que a gente consiga chegar a uma solução melhor. Então, não dá para te criticar isso. Bom, outro tema que vai acontecer, só para avançando nessa leitura, é a questão das múltiplas relações tributárias. Aqui foi fruto daquele tal de lobby. A representação e a defesa jurídica da Fazenda Pública perante as câmaras de julgamento serão exercidas por procuradores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou por servidores de carreira das respectivas administrações tributárias. Quer dizer, como eu tenho agora o princípio do destino, eu tenho uma situação perigosíssima aqui. Quer dizer, aquele empresário que tem a ousadia de vender pela internet e que vai ter, portanto, consumidor de bens ou de serviços no país inteiro, está sujeito a quantas administrações tributárias que vão querer ir pedir o seu imposto e cobrar o seu imposto. Porque, lembre-se, eu tenho o comitê gestor, sim, harmonizando, mas eu tenho a fiscalização de cada município e cada fazenda interessada nisso. Quer dizer, eu tenho o risco de ter mais do que 5 mil relações tributárias, 5 mil procuradores brigando. Eu não sei se isso... Assim, é difícil imaginar que quem desenhou isso pensou no que vai acontecer. Quer dizer, é claro que não é viável a gente imaginar isso. Ah, não, mas pode fazer algum tipo de convênio. E se não fizer? Eu estou correndo um risco. Quer dizer, em nome da tal da cláusula pétrea da federação e coisa parecida, que foi a grande heroína da coisa, nós criamos aqui um monstro, uma situação. E eu acho isso aqui muito preocupante, gente. A gente tem que falar. É um PLP, como eu falei, eu não tinha nem lido. Mas quando eu leio uma coisa dessa, eu fico preocupado. Quer dizer, como empresário, imagine você ter todas as administrações com suas leituras, com as suas brigas, e fazendo, um cobra aqui, outro cobra ali, e você tem que responder para todo mundo. Isso aqui é bem grave. Então, só chamando a atenção dessas múltiplas relações tributárias. Com isso, e no meu tempo, eu acho que eu estou dentro do tempo que eu prometi para você, eu acabo, só que vocês não cumpriram a sua parte, eu pedi para ser interrompido. Então, agora estou aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente conversa. Oi? Aham. Alguém quer deixar o microfone? Agora, você ouviu, né, professor, que o simples não está tão simples, não. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta, e a pergunta mesmo, no sentido de como o senhor enquadra essa lei, futura lei complementar? O senhor enquadra ela como uma norma geral de direito tributário, propriamente dita, ou como uma regra específica? Porque isso vai ser relevante, que a gente pode ter, por exemplo, num CAF, 2 sistemas processuais diferentes, ditando o que é para a CBS e o que é para os demais tributos administrados, que vão ser regidos por, hoje, o decreto 7235, mas a gente sabe que tem um projeto de lei, o 2384, que está em tramitação, já foi até encaminhado para o plenário no Senado, que vai reformular. E esse projeto não tem nada a ver com isso aqui. Esse projeto está mais para o 7235 do que com isso aqui. Então, os mecanismos de vinculação são diferentes, toda a estruturação é diferente. Então, temos aí 2 reformas caminhando em paralelo que não estão conversando. Então, teremos uma torre de Babel legislativa nisso. E, para finalizar, o professor fala que não gosta não tanto de processo, mas, assim, gostaria de fazer uma propaganda. Um dos melhores artigos que eu li sobre processo administrativo tributário foi do professor Chueire, num livro organizado pelo Valdir, de 1998, A Verdade Material no Processo Administrativo Tributário. Recomendo fortemente a leitura. O professor faz uma
uma análise do direito fundamental ao contencioso a partir do CTN, a partir da Constituição, e, sinceramente, é um dos melhores artigos que eu já li sobre o tema. Então, era um artigo em coautoria com o processualista, só para esclarecer esse lado importante, mas realmente aquele artigo foi gostoso de escrever. Bom, gente, vamos tentar falar. Eu não enxergo como uma norma geral, eu enxergo, até porque ela não pretende ser. Ela pretende ser para o IBS, ela tem alguns dispositivos que tratam da CBS, mas ela é para o IBS. Ela é fruto dessa... Sim, a palavra foi Babel, está corretíssimo. Nós vamos ter 2 processos diferentes. Eles são inspirados, eles são... É claro que a gente lendo... Como eu falei, até a gente fica se perguntando por que não usaram o mesmo nome, né? Para facilitar... Nós vamos ter uma dificuldade de ficar dando nome, que um é recurso... Como é que é? Eu esqueci agora o nome. Incidente de uniformização, por que não chama de recurso especial? Né? Porque esse tipo de dificuldade que nós vamos ter dificuldade de chamar, vai dar. Poderia ter sido uma coisa só, mas não é uma norma geral, ela não vai se sobrepor à outra, ela é específica, ela é especial para esse processo, o CD 235 vai continuar valendo do mesmo modo. Eles não poderiam ter feito uma só? Poderiam. Fizeram? Não. Então, nós vamos continuar tendo 2 leis, eu acho que eu não estou, nesse momento, com essa situação. os processualistas, vai ter o processualista. Isso, vai ter o processualista CBS. Não, e pior, mas tem uma vantagem, tem um artiguinho ali no meio, que eu gostei, que diz que se você errar o nome do recurso, coisa parecida, a fungibilidade, mas tem um artiguinho específico assegurando que você pode errar. Fiquei feliz, falei, pô, tão mal não vou estar. Essa pergunta do Toninho e a resposta do professor Schwerer me fez lembrar o debate que a gente teve ontem no curso de Teoria Geral do Direito Tributário entre a Marta Leão e o professor Arthur, né, que ambos escreveram, a Marta escreveu um artigo na Revista de Direito Tributário do IBDT, número 58, e o Arthur vai publicar um texto na 59, meio que respondendo, né, e essa arenga toda, como a gente fala, só a gente que ganha, porque os 2 textos são maravilhosos. E uma das discussões é mais ou menos o seguinte, né? Essa norma, a reforma tributária, ela cria uma ruptura paradigmática ou não? Né? E a Marta disse que não, ela analisa a questão da ruptura, né? Só se mexesse com cláusulas pétreas, enfim. O Arthur começa a trazer o conceito de ruptura de um filósofo chamado Thomas Kuhn, que fala que exatamente a estrutura das revoluções científicas. A gente só consegue ver isso com o passar dos anos, no futuro, né? E essa coisa, Toninho, que é uma lei complementar, né? O que vai ter de tese dos 2 lados, o que vai ter de confusão dos 2 lados, né? E quem está dizendo que acabou o PIS e COFINS, acabou, está ruim, está muito... Eu acho que nasce aí um novo mundo, né, de trabalho, de possibilidades e de melhora também, né? Gente, me desculpe, trabalhar com ICMS é quase impossível. Cada estado tem a sua legislação. Eu já desisti faz um bocado de tempo de compreender todo esse calhamaço de funcionamento. A gente tem especialista de ICMS no estado de Pernambuco, tem especialista, não, é só São Paulo, não, eu faço Santa Catarina, e aí vai, né? E sem falar o ISS, aí que também tem muitas das particularidades, né? Mas, enfim, eu queria abrir para mais uma pergunta. Alguém do auditório queiram fazer algum comentário? Fiquem à vontade, aproveite. Não é sempre que a gente tem um Schwerer aqui, né, em Recife? O Schwerer está sempre aqui, não? Né, Toninho? Vamos aproveitar, né? Quer fazer mais uma segunda pergunta? Já que vocês não vão fazer, ele vai gastar todo o crédito. Vou gastar o crédito. Professor, não, é só mais um complemento. Diante desse contexto, certo? Será que vamos ter a reforma da reforma? Em breve, antes da reforma começar a vigorar? Porque esse texto aqui ele foi aprovado na Câmara, tá? Numa tramitação acelerada que, segundo as notícias, será votado no próximo mês. Dá para corrigir tudo isso em um mês?
Tomara que a gente tenha reforma da reforma na parte material já. Assim, na parte material, estou vendo tanto absurdo naquele texto que a gente precisa de alguma reforma urgente. Eu tenho brigado muito, porque não vai ser hoje, mas falar sobre imunidades, por exemplo. O que eles fizeram com a imunidade foi um absurdo. Foi um absurdo o que fizeram. Ou seja, a pior coisa que tem hoje é ser uma entidade imune que tenha a ousadia de prestar uma atividade que não seja para o consumidor final. Porque, assim, se eu sou uma entidade imune, se eu sou um hospital assistencial e sou remunerado pelo plano de saúde, a minha operação é imune, eu tive um monte de insumos que pagaram tributo, e o plano de saúde não vai tomar nenhum crédito daquele tributo daquele imposto que foi pago lá, e eu não tomo, e o fisco vai ter toda a coragem de cobrar todo o imposto de novo do plano de saúde, como se não tivesse recebido antes. Eu estou pegando um exemplo, assim, nós precisamos de uma reforma mesmo, da parte material. E essa processual, como você disse, infelizmente, gente, a realidade nossa é de que não existe espaço para uma discussão técnica. Ou seja, um grupo extremamente inteligente de fiscais, com todo respeito, e procuradores, fizeram uma minuta inteligente, cada um puxou para si, todo mundo assegurou o que queria, chega esse Frankenstein aí, e vai ser aprovado, vai ser como foi a reforma tributária, gente. Eu me senti frustrado, acho que vocês também, todos aqui somos tributaristas, porque a gente via aquele texto ali e nós não tínhamos condições, como técnicos, de ler, e os caras votaram. A aprovação na Câmara, vocês devem se lembrar, no dia, ninguém teve acesso. Os deputados começaram a votação dessa reforma tributária e sequer a minuta estava circulando. Quer dizer, o relator fez um resumo geral. Começaram a votação começou enquanto ele estava lendo o discurso. Quer dizer, ou seja, estritamente os deputados votaram sem ler. Cá entre nós, se tivessem lido, não faria diferença nenhuma. Porque você precisa, o que seria se esperar? Vamos edita, dá uma semana para os deputados conversar com seus assessores, etc., entender, mastigar. Eu me considero tributarista. Eu não sabia o que estava acontecendo naquele dia, ou seja, eu que sou um cara da área, não sabia o que estava acontecendo. Daí vem a Constituição e fala, não, a reforma tributária, uma emenda constitucional exige dois turnos. Caramba, qualquer pessoa de boa fé imagina que 2 turnos de votação implica votar uma vez, encostar a cabeça no travesseiro, pensar sobre o assunto e votar de novo. Agora, eles votam um turno, acabou, segundo turno, depois de... Não, Assembleia de estudante que é pior. Vocês sabem que é aquela coisa que... Quem não conhece, quem aqui é de universidade pública sabe como é que é a Assembleia de estudante, né? Que fica lá, assim, enquanto tiver o pessoal da outra chapa presente, vai um discurso, outro discurso, outro discurso, outro discurso, só vai votar quando tiver certeza que vai passar. Mas é a mesma coisa ali, quer dizer, essa reforma passou porque alguns técnicos puseram alguma coisa ali. Aqui, os técnicos desse PLP foram estritamente as administrações. Não quiseram ouvir o contribuinte. Puseram ali para ser ouvido no contencioso. Ah, que bom. Mas está faltando muita coisa aqui mesmo, infelizmente. Agora, Toninho, eu acho otimismo se eu achar que eles vão reformar isso. Eu gostaria, mas eu acho, só na hora que não funcionar mesmo, que eles vão enxergar. Maravilha. Maravilha, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que... Professor, para justificar as anuidades, né, professor? Tem que ter o retorno. Professor, do ponto de vista dessa leitura forçada que Marcelo obrigou o senhor a fazer para hoje estar aqui nos brindando, e do ponto de vista dos princípios constitucionais, da ampla defesa do contraditório, inerente também ao processo administrativo, o senhor acredita que esse projeto ele atende a esses princípios constitucionais no ponto de vista de outorgar para o contribuinte essas garantias? Ressalvado o caso que eu citei ali, dessa instância única, acredito que sim. Acredito que ele foi muito inspirado no CARF. Eu sou bastante admirador do processo no CARF, eu acho que ele funciona. Eu faço parte daquele grupo que acha que, na dúvida, eu tenho que manter a exigência do tributo, sim, e tenho que tirar a multa, sim. Ou seja, se eu tenho dúvida, eu não posso manter multa.
Eu acho que assim, era um ato selvagem que nós tivemos por muitos anos no CARF, que havia uma dúvida, empate, tem o 112 do CTN, 112 do CTN deixando bem claro, indúbio, tira a multa, porque como é que o Estado... Gente, se o órgão julgador, se metade dos órgãos dos julgadores dizem, na minha opinião, se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa que ele fez, como é que o Estado de Direito pode punir alguém porque agiu como metade do conselho? Mas isso foi resolvido, eu diria. E aqui nós repetimos a mesma coisa. Então, eu considero, nesse sentido, civilizado. Não tenho, essa crítica eu não tenho. Tenho com relação à instância única. Oi? Você, Janaína, cadê o... Janaína saiu. Não, ele saiu. Ele é a Obrigado. Janaína, tá? Obrigado. Rapidamente, se o professor tem hora aí para o voo. Obrigado, professor, pela palestra, excelente, como sempre. Só uma questão relativa, professor Chueira, em relação à paridade em si. O senhor acha que a paridade é só uma faculdade do legislador ou é alguma obrigação? Tanto a questão da paridade como o próprio voto de qualidade em si. Ela decorre de algum comando constitucional ou é só uma facultatividade, uma questão até indo um pouco mais além, existe um indúbio pró-réu como aquela... Vamos lá, Eric. Primeiro ponto, assim, eu lembro quando o professor Alcides Jorge Costa, quando falava de não cumulatividade, ele dizia, não cumulatividade é uma questão de bom senso. Não precisava nem escrever que deveria ser bom senso. Mas como o bom senso nem sempre está à disposição, é bom que a gente escreva as coisas. Paridade, na minha visão, é uma questão de bom senso. Como eu disse agora há pouco, assim, o processo administrativo está lá para assegurar a administração. É controle de qualidade. Qualquer empresa tem uma coisa chamada controle de qualidade e o produto sai melhor por conta disso. Porque assim, se você, na sua empresa, não tem controle de qualidade, vende de qualquer jeito, espere um monte de reclamações de consumidor e o barato sai caro. Se a administração não tem um controle de qualidade, deixa sair qualquer coisa, o barato sai caro do mesmo jeito. Então, o processo administrativo, no meu ponto de vista, e, por favor, não estou falando mal, estou falando bem, hein? Vou deixar bem claro, é um controle de qualidade para evitar que qualquer porcaria saia adiante. Então, é muito bom. E, nesse sentido, por conta de ser controle de qualidade, é bom senso que eu deixe também pessoas que enxerguem a lei de outro modo dizer o que é devido. Com relação ao voto de qualidade, como está hoje, me parece também correto. Ou seja, se existe uma dúvida se o tributo é devido ou não, se o auto de infração foi bom ou foi ruim, você tem que manter a cobrança. Você não pode abrir mão de um crédito tributário que existe dúvida do tributo. Mas, ao mesmo tempo, volto, em nome do princípio do Estado de Direito, eu não preciso do 112 do CTN. Do princípio do Estado de Direito, o Estado de Direito, você não pode punir alguém se a pessoa tinha, no mínimo, a legítima dúvida com relação se o tributo era devido ou não era devido. Ou seja, para punir, tem que ter certeza, você é um bandido, você está errado, pague. Então, na dúvida, você não pode punir. Então, me parece certo o voto de qualidade, desde que, como é hoje, retirada a multa. Bom, pessoal, ótimo, professor Chueira. Bom, como todos na mesa aqui, quase todos fizeram uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta também, para a gente encerrar, né, para não atrasar o andamento do evento, até porque o próprio Chueira, professor, vai voltar hoje. Professor Chueira, o artigo, aí dentro do tema da reforma, mas sem fugir da sua exposição, o artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, ele traz de forma explícita, né, os princípios da transparência, da simplicidade, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. O texto da Marta Leão, que foi publicado na revista 58, ela meio que traz isso, acho que mesmo na visão do Humberto, também do Humberto Ávila, de que esses princípios eles já estão de forma implícita, e se eu não li muito bem o texto dela, ela não dá diferenciação entre princípios explícitos e implícitos. Então, ela entende, pela minha leitura, de que esses dispositivos em específico, esses princípios, não trazem profundas alterações. Já tem alguns que acham que não é?
que esses princípios poderão, né, fazer mudanças. O Marco, se eu não me engano, o Marco Aurélio e o Sérgio André fala isso num texto também na revista, que isso trouxe mudanças, sim. Qual que é a sua visão? Mais uma vez eu cito o meu mestre Alcide Jorge Costa, quando falavam da moralidade, que afinal de contas está na Constituição. Ele fala, essa garotada pensa que antes de 88 não existia moralidade, que a administração podia fazer o que quisesse, porque não estava escrito na moralidade. Para dizer assim, eu tendo a dizer, veja, a proteção ao meio ambiente eu já tinha claramente na Constituição. A simplicidade e eficiência administrativa já estava lá na Constituição. Então, eu realmente tenho dificuldade de dar um conteúdo a esses dispositivos que eu já não poderia construir de outro modo. Eu devo confessar a vocês que eu venho de uma formação germânica, onde a Constituição é muito mais econômica. Eu não tenho sequer a palavra capacidade contributiva na Alemanha. No entanto, a jurisprudência constitucional mais forte que existe, que a gente conhece, é da Alemanha, construída a partir de poucas palavras e muitos princípios construídos. Humberto e Marta têm uma formação germânica. Então, não é de surpreender que, conhecendo a jurisprudência alemã, sabendo como se constroem os princípios, a partir de poucas palavras, que eles digam, eu já seria plenamente capaz de construir isso. Ao mesmo tempo, como são princípios e não regras, eu já construía antes, nem por isso observava em todos os casos. Então, se você me disser, é válido do ponto de vista didático expressar algo que havia antes? Eu acho válido do ponto de vista didático. Assim, para você ter uma ideia, eu recomendo uma leitura de um livrinho chamado Direito Tributário, o autor está aqui presente, na Saraiva. Quando eu vou falar de imunidades, eu sustento no meu livro que se eu não tivesse o artigo 150, eu descobriria a imunidade recíproca do mesmo modo, eu descobriria a imunidade dos tempos do mesmo modo, entidades existenciais do mesmo modo, que eu digo, esses dispositivos estão ali apenas para explicitar algo que eu poderia retirar a partir de um elemento chamado falta de capacidade contributiva. Ou seja, nenhum país que tenha um princípio da capacidade contributiva admite que eu cobre impostos de quem não tem capacidade contributiva, posto que tenha capacidade econômica. Então, veja como é que é o meu raciocínio. É uma questão muito mais didática da nossa tradição de explicitar coisas. Algumas vezes não, algumas vezes eu preciso colocar, só para manter meu exemplo, a imunidade dos fonogramas só está lá porque puseram na Constituição, porque não tem nenhum sentido aquilo. Então, no mesmo sentido, me parece que simplicidade, justiça fiscal e etc., não precisariam desse dispositivo para que eu já os descobrisse a partir do todo da Constituição. É ruim ter colocado? Não, não é ruim. É sábio, é bom que a gente tenha isso, eu tenho uma força argumentativa maior. É muito mais fácil eu defender a imunidade dos templos de qualquer culto, citando o artigo 156, letra B, do que eu descobrir isso a partir da liberdade religiosa e falta de capacidade contributiva. Então, ter o dispositivo não é ruim, mas se não o tivesse... Vamos lembrar, em 67 não tinha capacidade contributiva na Constituição, 67/69. Quando eu estudei direito tributário na faculdade, sim, eu sou anterior a 88, sim, existia direito antes de 88, é bom que diga. As pessoas pensam que surgiu o sistema jurídico em 88, existia. Não tinha capacidade contributiva, não aparecia. 46 aparecia, 67, 69 não aparecia. No entanto, não havia alguém que ousasse falar, vou cobrar o imposto pelo uso de barba. Graças a Deus, não. Mas não havia, porque a capacidade contributiva era pressuposto. Então, eu posso sim ter princípios pressupostos que podem sim ser explicitados, não critico que se explicite, mas eu não estou entre aqueles que fazem a grande festa, a grande revolução, a doravante e inaugura esse novo sistema. Porque eu vou continuar tendo situações em que esses princípios talvez não sejam sequer observados, porque na hora da ponderação acaba havendo alguma outra que vai prevalecer, eu vou continuar, eu tendo a dizer, muito mais perto do que eu estava antes do que o contrário. Maravilha, professor Schwery. Bom, até pelo adiantar da hora, né, eu quero novamente aqui agradecê-lo, a presença do professor Schwery, né, em estar aqui conosco. O Schwery sempre prestigia os convites
nosso, lá em São Paulo, a gente está sempre juntos lá na PET, no colóquio, no simpósio, agora aqui em Recife. Então, muitíssimo obrigado, professor. Eu dou por encerradas essa mesa. Alguém quer fazer mais um comentário aqui na mesa? O Jesse? Carlinho, tranquilo? Então, eu vou encerrar para a gente já começar a montar a próxima mesa. Tá joia? Obrigado.